Evangelho segundo São João, capítulo 16, verso 17. Amém? Os irmãos acharam? Diz: a tristeza dos discípulos será transformada em alegria. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco não me verão, e um pouco mais me verão de novo, porque vou para o Pai. E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejava interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco não me verão, um pouco mais me verão de novo. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará e vocês se entristecerão. Mas a tristeza de vocês, aleluia, será transformada em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez. Vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que disserem, que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, porque a alegria de vocês seja completa. Para que a alegria de vocês, para a alegria de vocês ser completa. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, mediante os teus olhos eternos, mediante a tua santa presença, Todo-Poderoso, estamos aqui para te louvar, adorar, como o Senhor já falou conosco diante dos louvores. Agora, mediante a tua palavra eterna, que a tua palavra venha a ser conforto para todos os filhos. Fale conosco e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Graças ao Senhor. Meus irmãos, olhamos para essa palavra, vemos aqui, se fala da tristeza dos discípulos, seria transformada ali em alegria. Quando olhamos para a palavra, diz: alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que ele quis dizer com isso? Mais um pouco não me verão, e um pouco mais me verão de novo, e porque vou para o Pai. Os discípulos ficaram confusos com a expressão um pouco que o Senhor Jesus usou para explicar que eles não o veriam por um tempo e depois o veriam novamente. Isso se refere primeiro à morte do Senhor Jesus, momento em que ele seria retirado deles, e segundo, a ressurreição, quando ele voltaria a aparecer para eles. A frase "vou para o Pai" aponta para a ascensão do Senhor Jesus após a sua ressurreição. Quando ele diz "vou para o Pai", está falando da sua ida para com o Pai, a sua ascensão de estar em glória. Os discípulos não compreenderam e deram totalmente, aleluia. Os discípulos não compreenderam totalmente o plano do Senhor Deus. Assim como nós, muitas vezes temos dificuldade em entender que o Senhor Deus está fazendo em nossas vidas. Esse versículo nos ensina a confiar no Senhor, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. Há momentos que nós não entendemos. O Senhor dá uma direção e nós ficamos muitas vezes achando que não vai dar certo, achamos que para nós está confuso. E com o tempo o Senhor nos esclarece tudo. Isso foi esclarecido na vida dos discípulos, quando ele disse um pouco, daqui um pouco mais. Podemos observar no verso 18, eles perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Houve uma dúvida, o que ele quis dizer um pouco mais? Nós não estamos entendendo o que ele está dizendo. Os discípulos estavam discutindo entre si, tentando entender o que o Senhor Jesus quis dizer. Eles estão presos na compreensão literal do tempo, um pouco,
e não consegue captar a verdade espiritual e futura que o Senhor Jesus estava revelando sobre a sua morte e ressurreição. O Senhor Jesus estava revelando a eles sobre a sua morte e ressurreição, mas eles não estavam compreendendo. E eles ainda não compreenderam totalmente a missão do Senhor Jesus, ou o significado de um pouco. Eles não estavam compreendendo a missão que o Senhor Jesus veio para realizar. Quando ele diz um pouco mais, eles ficaram totalmente ali em dúvida. Nós podemos ver muitas vezes nos encontramos em situações de incerteza e confusão. Isso acontece conosco. Como os discípulos, podemos nos sentir perdidos em meio ao que o Senhor Deus está fazendo. Esse versículo nos lembra que é normal não entender tudo de imediato, mas que a revelação do Senhor Deus virá no tempo certo. Há muitas pessoas que falam, mas eu não estou entendendo. Mas com o tempo, o Senhor vai revelando a nós e você vai adquirindo o quê? Uma segurança maior nele. Essa segurança maior nele, tudo vem através do conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você quer aproximar do Senhor. Então, aqui está o lado de nós sermos dependentes do Senhor em tudo. Verso 19, o Senhor Jesus percebeu que desejava interrogá-lo a respeito disso. Pelo que disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco não me verão, um pouco mais me verão de novo. Então os discípulos ali, diante da confusão, o Senhor Jesus, como ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Ele falou, vocês estão com dúvida disso. Então podemos observar o Senhor Jesus conhecendo que os discípulos estavam pensando, pergunta sobre as suas dúvidas. Ele mostra que entende as confusões e insegurança deles. O Senhor Jesus mostrando que entende as confusões e as inseguranças de quem? Dos próprios discípulos. Eles tinham uma grande insegurança, porque até ali o Senhor Jesus estava, eles olhavam para o Senhor Jesus humanamente, porque ele estava em carne. Então, na vida dos discípulos havia uma insegurança. E se ele morre, o que vai ser de nós? Foi o lado que os discípulos ficaram preocupados. Nós podemos observar, esta é uma demonstração de sua onisciência, o conhecimento total de todas as coisas. O Senhor Jesus conhece todas as coisas. Ele conhece nós antes de formar os nossos ossos lá no ventre. Ele conhece todos os nossos passos. Isso é importantíssimo na vida de cada cristão e a sua disposição para responder às perguntas dos discípulos. Então o Senhor Jesus estava disposto a responder as perguntas. Então o que é isso, meu? O que a palavra diz? Os que confiam no Senhor não serão confundidos. O Senhor está disposto a nos responder tudo. Então o Senhor Jesus, conhecendo o que está em nossos corações, mesmo quando não expressamos verbalmente, o Senhor conhece tudo. Mesmo que você não fala, você pensou, mas Ele sabe. O adversário não sabe o que você não fala. Se você pensar, o adversário não sabe, mas o Senhor sabe os seus pensamentos, Ele conhece os teus pensamentos. Isso é importantíssimo no viver de cada um de nós. Ele entende nossas dúvidas e perguntas. Isso nos encoraja a não ter medo de trazer nossas confusões para Ele, pois Ele está sempre pronto para nos guiar e esclarecer o que não entendemos. O Senhor está sempre disposto para nos orientar, guiar e esclarecer a nós o que nós não entendemos. Isso é um lado, meus irmãos, que o cristão precisa reconhecer que você está diante de um Senhor vivo e precioso. Ele quer da nossa parte uma dedicação a Ele. Ele quer de nossa parte que nós exercitamos a nossa fé nele. Isso é o lado que o cristão precisa lutar. No verso 20 ele diz que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Então
aqui os discípulos ficaram assim, muitas vezes, ele falando, eles olhando para ele humanamente, eles não estavam compreendendo. E aqui o Senhor Jesus esclarecendo tudo. Então o Senhor Jesus prediz o sofrimento que os discípulos enfrentariam com a sua crucificação. O sofrimento que eles iam enfrentar diante de ver o seu mestre crucificado, ali morto. Eles experimentariam luto e tristeza, enquanto o mundo, aqueles que rejeitam o Senhor Jesus, se alegraria com sua morte. No entanto, essa tristeza seria temporária, pois com a ressurreição do Senhor Jesus, a alegria tomaria lugar da dor. Com a ressurreição do Senhor Jesus, a alegria na vida deles, o gozo, a felicidade de saber que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Então ali a dor se tornaria o quê? Como se a alegria tomou conta da dor. Então a alegria foi maior. Amém? Eles contemplar o Rei Senhor Jesus ressuscitado. Então eles contemplaram, isso é importantíssimo em nosso viver, saber que nós servimos um Cristo vivo. E pela fé, diante da sua onipresença, ele está presente conosco em todos os passos. Ele é o mesmo que apareceu naqueles dias aos apóstolos após a sua ressurreição. Ele está conosco, nós não vemos com nossos olhos, mas ele está presente no nosso meio. Nós sentimos a sua presença, a sua virtude. Esse versículo nos ensina sobre a natureza temporária da dor para os que estão no Senhor Jesus. Há momentos que nós enfrentamos momentos difíceis. Em momento de sofrimento, temos a esperança de que a tristeza não durará para sempre. O Senhor Deus promete transformar nossa dor em alegria, especialmente quando compreendemos o propósito eterno por trás das dificuldades. No momento que você está enfrentando uma dificuldade, que você coloca o teu olhar firme no Senhor, o que acontece diante daquelas dificuldades? Nós sabemos que o Senhor trabalha em nosso viver, o propósito do Senhor. Nós começamos a compreender o propósito que o Senhor tem conosco. Muitas vezes Ele até permite algo na nossa vida para nós conhecermos Ele na melhor forma. Nós temos uma segurança pela fé que Ele está presente em todas as nossas situações. Como os discípulos ali apavorados diante de tudo. Mas a alegria deles foi muito grande porque eles pararam e refletiram. Olha, Ele nos avisou muito bem. Ele falou, estou com vocês, daqui a pouco não vou estar mais. Depois verei novamente. Ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. E para os discípulos humanamente, como eu já falei, vendo ele ali humanamente, ficou difícil de crer, meus irmãos. Que difícil de tomar posse. Foi o sofrimento para os discípulos. Em seguida, sua crucificação. Então, por isso que o cristão tem que tomar posse hoje da vitória que nós temos, o Senhor Jesus conosco. Verso 21 diz assim: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Olhamos para esse verso. Mais uma vez o Senhor Jesus usa a metáfora, uma comparação do parto, para ilustrar o processo de transformação da dor em alegria. E usando ali a comparação de uma mulher no parto, para dar ali, mostrar aos discípulos o que ia acontecer com ele, a tristeza deles ia tornar em alegria. A dor do parto é intensa, mas a alegria que se segue ao nascimento de uma criança supera completamente o sofrimento. Quando uma mãe passa por aquela dor, depois vê a criança, ela esquece da dor. A alegria de está vendo ali a criança. Da mesma forma, a tristeza dos discípulos será momentânea.
e será transformada pela alegria da ressurreição do Senhor Jesus. Alegria, o gozo na alma de saber que o Senhor Jesus ressuscitou. Essa imagem nos ensina sobre a natureza dos desafios que enfrentamos na vida. Muitas vezes as dores, as lutas podem parecer insuportáveis no momento, mas elas são temporárias. Assim como a mãe que esquece a dor diante da nova vida, experimentemos uma alegria completa quando vemos que o Senhor Deus está gerando em nossas vidas por meio do sofrimento. O que o Senhor Deus está gerando em nossas vidas por meio do sofrimento? O que o Senhor está gerando? Diante do sofrimento, nós amadurecemos, nós acrescentamos a nossa fé, nós aprendemos a ter segurança no Senhor Jesus em tudo. Então, tudo o Senhor sabe como trabalhar na vida do cristão. Muitas vezes o cristão está passando por uma dificuldade, ele fala até o que não deve, não é correto. O cristão que realmente conhece o Senhor, diante da luta, diante da dificuldade, é momento de você estender mais as mãos para o Senhor e dizer: Senhor, eu necessito do Senhor, eu preciso do Senhor, estou aqui, eterno, para implorar a tua presença, a tua virtude e o teu poder, me ajuda. Você chegando perto, você vai o quê? Você vai amadurecer na tua fé espiritualmente, você vai ter uma segurança maior para dizer a você mesmo: eu sei em quem tenho crido, como ali o apóstolo Paulo. Eu conheço meu Senhor. Você lutar para amadurecer o que? Espiritualmente. Aí você tem aquela segurança que o Senhor Jesus Cristo vive poderoso é com você. Você sente a sua glória, você sente a sua virtude. O verso 22, o Senhor Jesus diz assim: assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. Vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês. Isso aqui é importantíssimo, meus irmãos. Ninguém tirará essa alegria de vocês. Nós podemos, o Senhor Jesus promete aos discípulos que, embora eles experimentem tristeza em breve, com sua morte, essa tristeza será substituída por uma alegria duradoura. Quando ele ressuscitar dos mortos, esta alegria será inabalável. Ninguém será capaz de tirá-las dele. Olhamos aqui bem claro. Alegria. O Senhor Jesus falou: após a minha morte, a alegria de vocês vai ser inabalável. Ninguém é capaz de tirar essa alegria de vocês. Meus irmãos, ninguém pode tirar a felicidade que está dentro do teu ser, de você olhar para dentro da tua vida e dizer: eu adoro o meu precioso, eu amo o meu rei, ele é tudo na minha vida. Você dizer: Senhor, sem o Senhor minha vida não há sentido. O Senhor é tudo o que eu necessito. Eu amo o Senhor acima de tudo, eu adoro o Senhor acima de tudo. Aqui se fala de uma alegria inabalável, que estava onde? Nos corações dos discípulos daqueles dias. O Senhor Jesus falou: ninguém pode tirar essa alegria. Ninguém pode tirar a alegria do teu coração, que é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Por isso, o que nós temos que fazer? Valorizar. Valorize, meu irmão, a oportunidade que você tem. Você foi escolhido para a glória. Você foi escolhido para que o Senhor Jesus reine onde? Na tua vida. Ele é contigo, ele reina onde? No teu ser. Que você pare e reflita, ninguém pode tirar. Muitas pessoas até abandonam o Senhor Jesus. Por que abandona? Falta de conhecimento. Que o verdadeiro cristão que está ali, plantado no Senhor, mediante a sua palavra, ele é forte no Senhor. Você tem uma segurança, aconteça o que acontecer, venha o vendaval que vier, mas o Senhor é o primeiro lugar da tua vida. Isso é importantíssimo no viver de cada um de nós. Podemos observar a alegria que
o Senhor Jesus promete é permanente, não dependente de circunstâncias externa. Então aqui, alegria que o Senhor Jesus, aleluia, alegria que o Senhor Jesus promete, ela é permanente, não dependente de circunstâncias externas, de problemas. Isso nos ensina que a verdadeira alegria que vem do Senhor Jesus Cristo é da sua vitória sobre a morte. É algo que nada pode nos tirar, nem os problemas, nem as dificuldades da vida. Diante dos problemas, diante da dificuldade da vida, qual o papel dos filhos do Senhor? Qual o papel do cristão? Fugir? Não, chega mais perto. Humilhar perante os olhos do Senhor. Sabemos que quem pode nos dar vitória em tudo é somente o Senhor. Ele é o Criador, Ele está acima de tudo. Se a vitória não vir dele, não há esperança mais. Não adianta a pessoa fugir diante da situação, do problema, das dificuldades. Corra aos pés do Salvador, mais perto. Mais perto, o que o Senhor Jesus diz, nada pode tirar. Aleluia! Nada, nenhum problema pode tirar o Senhor Jesus de nossas vidas. Para o cristão, quanto mais você é provado, exemplo de Jó, diante de todas as provações que Jó fez, o que ele fez? Ele aproximou mais, ele dedicou mais. Isso é o papel de um verdadeiro filho do Senhor. Diante das dificuldades, você dedica os olhos do que vive e reina, que nós ficamos cada dia mais perto do Senhor. Verso 23, diz assim, naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Observe esse verso. Naquele dia refere-se ao tempo após a sua ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, sua subida, quando os discípulos não precisariam mais fazer pergunta, pois o Espírito Santo os guiará. Dia naqueles dias. Após a minha ascensão, vocês não vão perguntar mais nada não. Vocês vão ser guiados pelo meu Espírito. O Espírito Santo estará com vocês. Vocês vão ser guiados. Não é diferente, meu irmão. Hoje nós somos guiados pelo Espírito do Senhor. Se nós pensamos algo que não é bom, na hora já somos corrigidos pelo Senhor. O Senhor diz, não, você é meu filho, você não pode agir assim. O cristão tem um verdadeiro compromisso com o Senhor. Onde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor é contigo. O Espírito do Senhor que nos guia. Então nós podemos observar claramente, eles também teriam o privilégio de orar ao Pai, diretamente em nome do Senhor Jesus. Vocês podem orar em meu nome. Até aqueles dias, os apóstolos não oravam em nome do Senhor Jesus. Por quê? Estava com eles ali. Eles não tinham ali ainda um amadurecimento espiritual para saber que as orações precisavam ser feitas no nome do Senhor Jesus. Eles não tinham, olhava para ele estava orando e pediu ao Pai, o Senhor Deus. Mas aqui o Senhor estava falando em pedir em seu nome. Podemos ver também, eles teriam o privilégio de orar ao Pai diretamente em nome do Senhor Jesus. Este versículo nos revela a importância, o poder de orar em nome do Senhor Jesus. Ele nos deu acesso direto ao Pai. E podemos orar com confiança, sabendo que o Senhor Deus ouve e responde às nossas orações, feitas de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade dele. A oração em nome do Senhor Jesus é uma chave poderosa na vida cristã. A oração em nome do Senhor Jesus é uma chave que você vai direto ao Senhor Jesus, ou que você ora em nome do Senhor Deus e peça, Senhor Deus e Pai, estou pedindo em nome do Senhor Jesus. É uma oração poderosa. Por quê? É o único meio, o único mediador entre nós e o Senhor Deus, é o Senhor Jesus. Então, se você vai ao Filho, é uma oração poderosa que nós realizamos através do nome do Senhor Jesus,
que nós ficamos cada dia mais perto do Senhor. A oração em nome do Senhor Jesus é uma chave poderosa na vida cristã. Último verso, 24. Diz assim: até agora vocês não pediram nada. Olha o que ele diz aqui agora. O Senhor está explicando o que eu acabei de falar. Ó. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Verso 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peça e recebam, para que a alegria de vocês seja completa. Então os apóstolos até aquele momento não tinham pedido nada em nome do Senhor. E o Senhor está pedindo, vocês não pediram? Agora peça. Podemos observar até aquele momento, os discípulos não tinham aprendido a orar em nome do Senhor Jesus, pois ainda não compreendiam plenamente a sua atitude e intercessão. Agora o Senhor Jesus os convida a orar dessa maneira, prometendo que suas orações seriam respondidas e que, através disso, a alegria deles seria completa. Vocês oram pedindo a mim. Ora em meu nome, pedindo a mim, e a alegria de vocês vai ser completa. Meus irmãos, a alegria que nós temos, alegria, gozo na alma, a felicidade que nós temos de saber que o Senhor Jesus conosco é inexplicável. Por isso o cristão precisa cada dia dedicar ao Senhor. O Senhor Jesus nos encoraja a orar com confiança, pedindo ao Pai em seu nome. Quando fazemos isso de acordo com a vontade do Senhor Deus, nossas orações são respondidas. Isso nos traz uma alegria plena. Quando nós oramos certo, quando as pessoas pedem a Deus, não faz menção em nome do Senhor Jesus. As nossas orações não são respondidas. O cristão tem que sempre reconhecer que nós chegamos somente à presença de nosso Pai através do Senhor Jesus. Através do Senhor Jesus, você tem um acesso glorioso ao trono da graça. Você pode chegar com confiança à presença de nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. E você é ajudado em quê? No momento certo, no momento oportuno, como diz Hebreus 4,16. Diz aqui, o ato de orar em nome do Senhor Jesus nos conecta ao poder e autoridade de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, transformando nossas vidas e nos proporcionando uma alegria completa. Uma alegria completa o cristão tem. E você saber que você é um eleito do Senhor Deus para estar em Cristo Jesus, o Senhor. Porque o Senhor Jesus que deu a sua vida por nós, que nós oramos hoje, fazendo sempre menção no nome do Senhor Jesus. Amém? Colocamos-nos em pé, vamos fazer oração. Senhor Deus, mediante os teus olhos eternos, mediante a tua santa palavra, Todo-Poderoso, estamos aqui para a glória do teu nome. Eu louvo, Rei, pela tua palavra. Eu louvo, Eterno, por tudo quanto o Senhor tem falado conosco diante da tua palavra. Que a tua palavra, Eterno, venha ser segurança para todos quanto der crédito. Assim, Rei Eterno, abençoa poderosamente os teus eleitos e nos dê vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém.